Bem, amigos da Select FS, voltamos ao vivo, em definitivo. Hoje a gente vai falar de SF, que é basicamente a continuação. Basicamente não, é a continuação da SD. É o motivo da gente fazer SD, tá? Eu falei que na aula passada que a Receita queria uma forma de unificar seus relatórios e também ela queria ter uma contraprova dos impostos recebidos. Antigamente ela tinha a DIPJ, que era uma declaração bem mais complexa e muito trabalhosa. Ela cria a SEF de forma a unificar esses sistemas e ter as informações dos impostos de forma mais clara, objetiva, que aí ela facilita a vida dela e, de certa forma, facilita a nossa também, tá? A SF existe para as empresas de lucro real e lucro presumido. Então, assim, lucro real a gente tem pouquíssimos exemplos na nossa empresa e a maioria das de lucro real eu já fiz porque eu entrego elas antes. Então a gente vai fazer de presumido que corresponde à grande maioria das nossas brincadeiras, tá bom? Então vamos que vamos. A gente vai fazer da CJ Serapião, que foi o que a gente usou de exemplo também na SCD. Vamos lá, vamos começar pela recuperação da declaração anterior. O que eu costumo fazer, cara? Pode falar. Beleza. O Alterdata, ele gera o arquivo base da SF. Porém, quando você for puxar ele para o programa, ele vai precisar que você recupere SCD, tudo da mesma forma, sabe? Então, assim, nos programas mais recentes da SF, acho que desde o da temporada passada, ele deixa você recuperar com a base que você já tem no sistema, entendeu? Ou seja, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar para o meu sistema a declaração de 2019. Então, vamos lá, importar arquivo de Citranet BX e eu vou recuperar a SF anterior, 2019, eu acho que eu peguei 2018, será que eu fui burro assim? Ih, rapaz, olha eu errando, que gostoso. Bonito demais. É bom que eu vou mostrar para vocês, para quem não conhece o BX, acho que já estão carecas de saber como funciona o BX. Vamos lá de novo que não dá ruim. Vamos lá. Diferentemente de vocês, essa daqui está no certificado do Raimundo, que é da Special Account. Mas aqui o processo é igual, CNPJ. Deixa eu pegar o CNPJ aqui rapidinho. 18. Não, calma aí, peguei errado. Mas faço copiar daqui. Ah, tá. Nessa declaração aqui, vocês também vão ter que trabalhar com a planilha de tributos, tá bom? Então, já vão se preparando aí. A maioria de vocês já vê isso com uma certa frequência, então não tem tanta surpresa assim. Pesquisa, SF. A diferença daqui é que você pode pesquisar por período de entrega ou de escrituração. Eu sempre recomendo escrituração, que aí você está pesquisando especificamente o arquivo daquele ano, daquele período, né? Daquela, daquele período. Então, 31/12/2019, tá aqui a declaração que estou pesquisando. E vou baixar essa brincadeira aqui. Beleza. Só conferir se está baixado. Fechei o BX, vamos voltar para nossa CF. Vamos lá de novo. Tá aqui nosso arquivo de 2019. Ele vai recuperar o programa.
Beleza, já estamos aqui com 2019 e vamos começar aqui a brincar. Primeira coisa, eu vou começar do zero, como eu falei para vocês. O programa deixa você importar de dentro e copiar os dados de dentro. Então, o CNPJ, eu vou clicar em importar dados cadastrais, que aí ele já vai pegar endereço, vai pegar sócios. Se não mudou, é mais fácil você trabalhar. Mas claro, vocês sempre vão conferir para ver se mudou, tá? No caso da SJCL Peão, não mudou em absolutamente nada. Aí ele já traz esses dados bases aqui. Vou para o próximo. Aí que vem a hora que você tem que começar a prestar atenção. Ele pergunta se é optante pelo refis, a maioria das empresas é não. Forma de tributação. Aí aqui você vai indicar a forma de tributação da empresa. No caso, lucro presumido. Ele pergunta se é do sistema financeiro, se é seguradora, PJ geral. Então fica de olho aí, a molecada toledista. Toledista fica ligado aí, que no caso é a Vitória, mas ela vai ver essa aula aí. Ela é obrigada a recuperar ECD, lembra que você fez ECD. Aí ele pergunta qual parte. Deixa eu ver aqui qual é a mensagem do bagulho. Volta a outra parte, por favor. Não sei qual é, mas eu vou voltar nela lá. Então eu vou fechar e fingir que nada disso aconteceu. O que eu fiz? É muito parecido com o que vocês fizeram na ECD, tá? Vem aqui, pesquisa o arquivo do BX e reimporta. É só pesquisar e importar. Quando você baixa do BX, ele traz para cá, para o Receitas.net BX, que é a pasta dele está no na sua pasta de meus documentos. Você acha lá a pasta do BX. Então, eu só recuperei para cá mesmo. Tá? Aí sim, vamos recomeçar. Eu clico em criar dessa vez. Daqui eu clico em importar dados cadastrais e eu vou pesquisar a empresa que eu quero usar como base, que no caso é a própria CJ Serapião no ano de 2019, que é o ano anterior. Por isso eu importei primeiro 2019, para dar com os dados mais recentes aqui. Eu clico em importar, ele já vai trazer essas bases aqui. Clico em próximo. Pergunto se é optante pelo refis. Como a gente já falou, acho que só a Toledo é optante pelo refis, mas vocês podem conferir. PJ em geral, porque é o caso das empresas. Ela é obrigada a importar ECD. Tá? Todas as empresas que a gente vai fazer são obrigadas a importar ECD. Critério de reconhecimento de receitas. Eu tenho quase certeza que as empresas que a gente trabalha são todas regime de competência. Ou seja, a receita a receita, os impostos são determinados pela data de emissão dos mesmos. Então, vamos lá. Eu emiti 4 milhões em notas em janeiro. Então, essa é referente à minha receita de janeiro. Então, é o que eu emiti e não o que eu recebi. Regime de competência. Se fosse contrário, baseasse meus impostos pelo que eu recebi, regime de caixa e assim sucessivamente. Vamos para os próximos aqui. Essa parte de estimativas mensais só existe para quem estiver fazendo lucro real. Não é o nosso caso. Eu vou clicar em próximo. Aí ele vem algumas perguntas mais específicas. Pergunta a alíquota que a pessoa jurídica está sujeita na contribuição social. No caso, todas as empresas que estão fazendo é 9%, tá? Que é a alíquota base de CSLL. Aí ele pergunta se é de fundo de investimento, participação em consórcio, operações no exterior. Ele vai te fazer várias perguntas sobre os dados da empresa, tá? Só você lendo aqui, e você vai ver que não se aplica a quase nenhuma das empresas que a gente faz. Na verdade, sendo bem sincero, eu acredito que não se aplica em nada do que a gente faz. Nenhuma das nossas empresas participa dessas brincadeiras aqui, tá? Então, então beleza. Casos específicos, sempre consultem, tá bom? Vou criar a escrituração. Boa, boa, muito boa. Recupera do ano passado, antes de importar a nova, abre para verificar como é que está a empresa. Eu cliquei em criar a escrituração, ele trouxe para abertura aqui,
Ele vai abrir a escrituração normalmente e ela, teoricamente, não tem nada, tá bom? Recuperei, ele já vai recuperar SF anterior automaticamente, por motivos óbvios. E ele pergunta se quer recuperar os dados da SCD. Eu vou clicar que sim. Só que, olha o que tem aqui. Como é o Gabriel que faz as SCDs, ele fala que ela tá. O arquivo que está aparecendo aqui é o parcialmente assinado, que é o arquivo que está no meu programa de SCD. Entendeu? O que eu vou fazer aqui? Eu vou localizar a SCD que eu vou usar. Ao invés de usar o que ele me apresenta, eu vou localizar no Receitas.net BX, que foi onde nós baixamos o arquivo atual. Por que eu estou falando isso? Você não pode usar um arquivo parcialmente assinado. Porque por mais que o programa leia, na hora de transmitir, ele vai te dar erro. Então, vamos limitar nossos problemas. Agora, ele aparece com duas declarações, uma parcialmente assinada e uma assinada. A assinada foi transmitida, eu vou clicar na assinada. Ele pergunta se eu quero utilizar os dados recuperados da SCD para preenchimento de balanço DRE. Eu vou clicar que sim, até porque nós configuramos a DRE e o balanço patrimonial já nos modelos anteriores, vocês lembram disso. Vocês têm esse trabalho e a gente acaba tendo que ficar prestando atenção e essas coisas, né? Então, vou dar um OK, dizer que sim e deixar ele fazer a magia. Dados da CD recuperados com sucesso. Primeira coisa, eu vou fazer a primeira validação aqui. Empresas de lucro presumido tendem a ser mais rápidas na elaboração das declarações. O que não quer dizer que você tem que prestar menos atenção nelas, né? Elas só são mais rápidas. Pela quantidade de informações, os impostos são apurados apenas trimestralmente. Então dá uma facilitada. Vamos lá, o que ele me fala? De erros, ele está me apresentando 8 erros, tá? Que ele fala sobre as receitas brutas. O que são esses erros aqui? Ele simplesmente está dizendo, olha só, você não declarou nenhuma receita, nenhum percentual de receita para imposto de renda e contribuição social. Então, basicamente, o que a gente vai ter que brincar são as principais informações que a SF traz. Vamos visualizar primeiro aqui como é que ela funciona, o que ela me dá de informação nova. É uma ficha de cadastro, tá? Que a maioria nós já completamos, inclusive essas duas primeiras não podem mais ser mexidas depois que você já começou a declaração. Se tiver errado, para corrigir é começar de novo. Dados cadastrais, tá? Que aí ele fala onde a empresa está lotada, endereço, telefone. Isso aqui você pega no cartão do CNPJ, caso não esteja aqui. Diferentemente da SCD, as assinaturas acontecem aqui em cima, tá? Aí tem uma ficha com as recuperações, isso não importa para a gente por hora. Mapeamento de contas, assim como também tem na SCD. O que a gente precisa, né, focar acontece a partir daqui, ó. IRPJ CSLL, presumido, e ele vai abrindo as informações. Primeira coisa, tá? Vamos montar a base dos impostos. Então eu vou para apuração de base de cálculo, que é a que fala de IRPJ, e apuração de base de cálculo CSLL. São as duas que eu preciso prestar atenção. Aí que entra a minha planilha de tributos. Quando eu clico em apuração de base de cálculo, que é a do IRPJ, ele pergunta o percentual das receitas naquele trimestre, tá? Para cada um dos trimestres. Então, vamos para a nossa querida planilha de tributos. Essa maravilha aqui, a maioria de vocês já está familiarizado. Quando eu falo que vocês não devem mexer nas fichas daqui de cima e sempre só preencher aqui embaixo, é justamente por causa disso. Porque quando você chega na declaração, o quanto mais correto tiver essas informações aqui, menos trabalho você vai ter. A maioria das empresas que, acho que principalmente o pessoal da STX, vai fazer, nem tem receita direito, né? Então é um problema menos.
Vamos lá. O que ele me fala aqui? Ele me fala que a base de cálculo do CSLL é 32%, tá? Tá aqui, 32%, que é onde estão as principais receitas, e tem receita financeira 100%. Por IRPJ, também 32% de base de cálculo, né? E, e tem receita financeira a 100%. Apesar de eu ter já as bases de cálculos calculadas aqui, a gente vai usar isso aqui como contraprova. O que eu preciso focar é na receita bruta, tá? Então vamos para receitas brutas. Primeiro valor, 32%, como a gente já viu. Só um minutinho. Prontinho. 63.411. 63.411 é a minha receita, a 32%, tá? E eu também tenho que informar as demais informações, que são as receitas financeiras, que é aqui, ó, rendimentos e ganhos líquidos de aplicação financeira e renda variável, que é a minha receita financeira. Deixa eu ver se tem um específico, porque a receita financeira dessa empresa é de atualização dos impostos, tá? Então só estou verificando se tem algum trecho específico ou se eu posso colocar ali mesmo. Acho que eu posso colocar como variações cambiais ativas, sem problema nenhum, tá? Vamos botar em variações cambiais ativas, que é o total desse trimestre, é um total de R$ 3,40. Vou botar eles aqui, R$ 3,40. Beleza. Preenchi aqui, ele já me dá a base do lucro presumido, tá vendo? 20.294,92. Eu vou conferir com o que eu tenho, tá? Eu tenho uma diferença safadinha aqui. Quer dizer, aqui, desculpa. Eu já tenho uma diferença safadinha aqui. Aqui, 20.294,92. 20.294,92. Tá certinho, foi mal. Vi errado. Tá bom? Então, primeiro trimestre devidamente preenchido. Vamos seguindo. Segundo trimestre, mesma coisa. Para a galera do espírito olímpico, o vôlei se classificou. Alegria. Acabou de passar da Rússia com outro CNPJ. Vamos seguindo. Receita bruta também no segundo trimestre, 63.411. A título de curiosidade, a CJ Serapião tem o mesmo faturamento mensalmente, graças a Deus. Então eu vou repetir a informação para os 3 meses e é isso. 63.411. Vou colocar a receita financeira também. No segundo trimestre, receita financeira 2,46. 2,46. No terceiro trimestre, 63.411 e 1,63. Então, 63.411. Variação cambial. 1,62. Deixa eu só conferir se eu coloquei certo aqui no segundo trimestre, rapidinho. Coloquei. Quarto trimestre, 63.411. E variação cambial, 1,58. Correto? Correto, 1,58. 1,58. Beleza. Eu preenchi toda a base de cálculo do imposto de renda. Mas eu preciso conferir se isso está certo. Eu vou clicar em cálculo do imposto de renda. Que o que acontece aqui? Nesse trecho, ele basicamente vai te mostrar da onde parte o meu valor a pagar de imposto de renda, tá? E o meu objetivo eu preciso chegar no valor do DARF, no valor que foi pago para os DARFs, correto? Então vamos nessa.
Primeiro eu vou conferir se está tudo certo. Ele fala que no primeiro trimestre o valor a pagar principal é 3.044,24. Vamos lá para o imposto a pagar? Dou 3.044,10. Esquisito. 3.044,10 é esquisito. Vou voltar lá na parte de apuração para ver se eu coloquei alguma coisa errada. Posso ter errado na receita financeira, talvez? Não sei. Errei porque eu estou vendo errado. Muito interessante da minha parte. Vamos voltar lá para o cálculo do imposto de renda. 3.044,24, primeiro trimestre. Primeiro trimestre, 3.044,24. Tá certo, sim. Segundo trimestre, 3.044,10. Segundo trimestre, 3.044,10. Terceiro trimestre, 3.043,99. 3.043,99. Último trimestre, 3.043,97. 3.043,96. Ah, Isaac, 1 centavo de diferença. A Receita pouco se lixa para 1 centavo. A mais ou a menos, ela não se importa muito com essa diferença, não. Segunda coisa que eu preciso focar na hora de calcular os impostos. Normalmente, as empresas de lucro presumido, quando emitem suas notas fiscais, elas têm retenção dos impostos. Nas empresas que vocês fazem a contabilidade, quando elas recebem uma nota fiscal de um cliente e tem retenção dos impostos, você tem que declarar para a Receita e fazer esse recolhimento dos impostos. E esses impostos vão ser usados pelos créditos, vão ser usados como créditos pelas pessoas que emitiram suas notas fiscais. A Serapia é a mesma coisa, ela emite as notas fiscais e ela pode se utilizar dos créditos dessas notas fiscais, especificamente para imposto de renda e contribuição social, tá? Mensalmente eu venho preenchendo aqui o valor das notas fiscais, então 951,17 a cada trimestre. E é isso que eu vou colocar. 951,17 segundo trimestre. Sempre aqui, ó, na ficha de imposto de renda retido na fonte, tá? 951,17. Eita. Meu Deus. Agora. Também, 951,17. Quarto trimestre, 951,17. Feito isto, a gente vai conferir os valores a pagar de imposto. Imposto de renda a pagar do primeiro trimestre. Vamos ver se consigo abraçar tudo. Quase tudo. Primeiro trimestre, 2.093,07 de imposto a pagar. 2.093,07 de imposto a pagar. Beleza, primeiro trimestre foi. Segundo trimestre, 2.092,93. Segundo trimestre também foi. Terceiro trimestre, 2.092,82. 2.092,82. E por último, 2.092,80. Vamos conferir. 2.092,79. Como a gente já falou da regrinha de 1 centavo, não me importa a regra de 1 centavo. Beleza. Então, assim, a parte do cálculo do imposto de renda tá certinho. O que eu preciso observar? A gente está partindo do princípio que a planilha gerou exatamente aquilo que eu paguei de DARF, tá bom? Porque é isso que eu tenho que ter na minha SF. Exatamente o que foi gerado de DARF. Ah, Isaac, mas meu cliente não pagou. Porém, na sua DCTF, você declarou que era isso aqui que ele tinha para pagar. Entendeu? O objetivo da SF é mostrar para a empresa quanto você gerou de imposto. Onde ela vai fazer o cruzamento se você pagou isso? Com a sua DCTF. Então ele vai ter lá a DCTF com o valor que foi pago de imposto, vai pegar pela sua SF e vai falar, beleza, tá ok. E vai seguir a vida.
Se estiver errado, você vai receber uma intimaçãozinha perguntando por quê. É isso que acontece. Seja para lucro real, seja para lucro presumido, seja para qualquer declaração que envolve impostos a partir de lucro. FD contribuições, isso acontece, entendeu? Então tem que ficar de olho nisso. Feito para o imposto de renda e contribuição social, você precisa fazer as mesmas coisas, ou grande parte desse processo, também para o CSLL. Infelizmente, ele não traz as bases aqui. No lucro real ele traz. Mas como no lucro presumido a gente tem alguns serviços que têm tributação diferente, tem presunção diferente para IRPJ e para CSLL, é necessário chegar aqui no CSLL e fazer todo esse preenchimento de novo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou só abrir minha planilha na minha outra tela, porque vai ser mais rápido para o meu preenchimento. Vocês já viram como é que funciona? Deixa eu só mostrar onde é que está a parte da CSLL, que é um pouco abaixo aqui do IR, tá? Ou acima, dependendo de onde você estiver vendo. CSLL está aqui, mesma coisa. Eu tenho uma base, eu tenho a presunção desse valor e tenho também aqui a receita financeira, tá? Mesmas coisas, mesmos dados. Eu vou jogar para minha outra tela para eu ganhar tempo e vou preencher aqui também, mesma coisa, primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre. Vamos lá. Se você estiver vendo isso no YouTube, você adianta o segundo XPTO, vai aparecer aí na sua tela, nosso editor vai colocar para onde você deve avançar. Eu tenho que observar aqui na formação da apuração a parte da receita financeira, tá? Que aí ele já traz, ó. Receita financeira ele traz porque vale para o cálculo dos dois. Então já está aqui 13,40, 12,46. Esse é um problema a menos, graças a Deus. Cálculo da CSLL. Tem a mesma coisa. Eu confiro os valores com a minha planilha, vejo se faz sentido, se estão corretos. Nesse caso estão, tá? Estou fazendo essa conferência agora. Tá? Estão corretos de acordo com o cálculo da minha planilha. Estão espelhadinhos. Só tem 1 centavo de diferença aqui também, mas tudo bem. E mesma coisa na hora de preencher sobre os impostos retidos na fonte do CSLL. Qual é a diferença aqui? Diferentemente do imposto de renda retido na fonte que a gente viu lá na parte do IR, o CSLL retido na fonte ele já pede para que você seja mais específico na hora de explicar. Ele tem aqui CSLL por órgãos e autarquias, atividade de administração pública. No nosso caso, pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Normalmente o CSLL tem alíquota diferenciada para cada tipo de serviço. Se eu não me engano, o CSLL para, por exemplo, a nota fiscal do Correios é gigantesco, entendeu? É uma loucura. Dito isto, a gente está falando de uma empresa que só emite nota fiscal para pessoa jurídica de direito privado, então observem isso, tá? Se a empresa de vocês emite nota para empresa governamental, saiba que o imposto vai ser diferenciado. E tem que diferenciar aqui na hora de preencher o CSLL, tá bom? Eu acredito que isso aconteça com a Toledo, isso deve acontecer. Acho que tem uma ou outra empresa que emite nota fiscal para empresa pública. Fiquem de olho nisso, por favor, e qualquer dúvida fala com a gente. Vamos lá. Agora, para preencher aqui os impostos, 634,11, como é 1%, eu não preciso me estressar tanto na hora de olhar os valores, porque, né, é 1%. 634,11. 634,11. E o quinto trimestre
também 634,11. Estou agora fazendo a conferência dos valores, tá? Quero ver se está igual a minha planilha. Quarto trimestre está. Terceiro trimestre está. Deixa eu ver o segundo aqui. Segundo está. Aliás, segundo eu tô com uma diferençazinha aqui. O segundo eu tô com uma pequena diferença aqui. Beleza. Tô com diferença não. De novo, eu tava vendo um trimestre olhando para outro. Vamos voltar com a planilha para vocês verem, tá? Se eu tenho mais alguma coisa que eu preciso prestar atenção, eu acredito que não. Aqui a gente termina nosso trabalho com a planilha de tributos. Vamos voltar a focar unicamente na declaração. Bom, eu resolvi os problemas que ele fala de base de cálculo. Eu acho que eu posso ir para o passo a passo e verificar se tem mais alguma coisa que ele está estranhando. Ele só fala que tem avisos, o que não quer dizer que tá tudo certo, porque tem um monte de coisa que eu preciso preencher, tá? Eu vou botar para editar de novo, porque isso aqui não é bagunça. E vamos lá aos preenchimentos que eu preciso fazer aqui. A primeira coisa é na demonstração de imposto de renda. Vocês viram que nós preenchemos que a empresa tinha imposto retido na fonte, tá? Imposto de renda retido na fonte, contribuição social retida na fonte. O que a Receita fala? A Receita fala o seguinte, beleza, cara, você falou que tem imposto de renda retido na fonte, tá, mas cadê? Me prova que isso existe. Bom, a primeira coisa é, pô, vou ter que pegar todas as notas fiscais e mostrar para ele. E se minha empresa tiver, sei lá, 800 clientes diferentes? Eu vou ter que preencher 800 notas fiscais? É trabalhoso. Qual é a parada? Você vai. Você lembra da DIRF que vocês fazem? Vocês informam quanto vocês já tiveram, das empresas, declara isso para a Receita, mesmo já tendo feito os DARFs? Bom, a DIRF ela serve para alguma coisa. Além de dados para a Receita, ela te fornece dados no futuro. Quando você informa esses dados para a Receita Federal, ela está alimentando os perfis de quem está recebendo. Então, quando eu entrei aqui no e-CARC da empresa, eu vou vir em declarações demonstrativos e consultas de rendimentos informados por fontes pagadoras. Que é aqui, ó, fontes pagadoras, DIF e rendimentos e RPF. Eu boto o ano calendário de 2020, que é o que a gente está trabalhando, e ele vai me dizer quem eu tenho de com imposto a receber. E aqui estamos. Entendeu? Temos aqui o 1708, o 5952, o valor que eles usaram como base e o imposto retido especificamente. Como vocês podem ver, o código é 5952. 5952 mostra a rota dessa parte de novo, Alexia. Então vamos voltar lá. Voltei para a tela inicial, tá? Estou no ECAC. O ECAC tem uma parte escrito declarações e demonstrativos. Clico nela e a primeira opção já está aqui, ó. Consulta de rendimentos informados por fontes pagadoras, tá? Que é onde ele cruza os dados da DIRF. Fontes pagadoras, o ano calendário, que é o ano que você está fazendo a declaração, 2020. Clique em consultar e ele me mostra quem são. A gente está falando de uma empresa que só tem dois clientes e um deles é o banco, que é o próprio banco mesmo com a redução dos impostos do dinheiro que você deixa lá rendendo e tal. Algumas empresas têm aplicação financeira e utilizam-se dos rendimentos de aplicação financeira para poder calcular seus impostos. Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou clicar nos valores e ele vai abrir as informações que eu preciso. Como eu estava dizendo, 5952 reúne 3 impostos.
desculpa, CSLL, PIS e COFINS. Ou seja, você informou naquela parte lá da composição do CSLL só o CSLL. Porém, para fazer a SF, você tem que informar o saldo dos três, tá? Você pode imprimir isso aqui, entre outras brincadeiras. Eu vou digitar, porque eu sou um corno, eu vou digitar. Vou clicar em mais. Primeira coisa é o CNPJ da fonte pagadora. Eu vou abrir um TXT aqui para não precisar ficar indo lá toda hora. Mas de qualquer forma vocês não vão enxergar. Então aqui, o que eu vou pegar são CNPJ, nome, tá? Código, rendimento e imposto. Eu vou abrir na outra tela, depois a gente volta para conferir, tá bom? Só para eu ganhar tempo. CNPJ da empresa. Nome da empresa. Dá para copiar e colar, tá bom? Ele pergunta se é órgão público. Lembra que você identificou lá se era retido de órgão público ou não? É a hora de você cruzar essa informação aqui também. Pensem que tudo é motivo para a Receita questionar. E a gente não está afim de ter que ficar refazendo declaração. Então, ele pergunta qual o código da Receita. No caso do banco, é 3426, como a gente já viu. Tá aqui, 3426. Ele pergunta o rendimento barra receita bruta. Eu vou trazer para cá de novo para mostrar para vocês. Tá? Rendimento, imposto retido. Então, rendimento é incríveis de 20 centavos. Imposto retido é zero. Salvei. Tá? Então já foi um aqui. Vamos para a segunda empresa. Copiar o CNPJ da mesma. O CNPJ não, é o nome fantasia. Não é órgão público. Aí sim, aqui ele tem dois códigos da Receita. Primeiro, 1708. Dois códigos da Receita implicam no seguinte problema. Você vai preencher duas vezes a mesma empresa. A vida é assim, é triste. Tá? Então, dois códigos da Receita. Primeiro, 1708, rendimento, imposto. Depois, 5952, rendimento, imposto. Vamos que vamos. Primeiro, 1708, 253, 64400. Imposto, 3804,72. Salvei. Mesma coisa. Pro 5952. Se tiverem alguma dúvida e eu não estiver ouvindo, porque eu estou com a segunda tela em cima do chat, me avisem aí, ou abre áudio. O Gabriel tá de olho, ele fala também, então alegria. 5952, mesma coisa. Valor dos impostos. E 11.794,44, que é a soma. Ah, tá. Vamos lá. Foi mal. Falei uma parada de uma declaração e era outra. Deixa eu voltar aqui. Ele é específico, tá bom? Ele fala especificamente CSLL. Eu tava com os três impostos na cabeça. Se ele fala especificamente CSLL, a gente vai ter que fazer um cálculozinho aqui. Deixa eu trazer minha planilha de tributos para cá de novo. Vou abrir uma aba aqui e vamos calcular esses impostos. Ele fala de 253.644. 253.644 como valor bruto. Eu sei que, como é uma empresa de direito público-privado, eu tenho 3% de COFINS, 1% CSLL e 0,65% de PIS. Vou calcular.
Caiu a conexão. Opa, todo mundo aí? Todo mundo aí ainda? Todo mundo vendo a tela? Todo mundo vendo a tela, deixa eu ver. Sim, beleza. Então sim. Vamos seguir aqui. Eu calculei individualmente para saber o que é o que. Eu quero só CSLL, tá? E é isso que eu vou usar. 2525 36,44. 2536,44. Beleza? Ah, Isaac, você às vezes é meio burro. Você podia simplesmente calcular 1% em cima do rendimento. Podia, mas e a magia? E a magia? Então, salvei aqui. Bom, identifiquei os retidos na fonte. O que mais informações eu tenho que ter aqui? Ele pergunta sobre o sócio, a gente já sabe que é o Carlos Serapião. Tem aqui uma parte que ele pergunta assim: lucros e dividendos, que é quanto de lucro esse cara ganhou, se ele tem prolabore. O que eu penso sobre isso? Não é uma coisa obrigatória se colocar, visto que você já tem a DIRF que informa isso, tá bom? Então, na maioria das empresas, eu não costumo colocar, não. E isso parte do seguinte princípio, tá? Eu tenho que ter certeza que minha DIRF está correta, eu tenho que ter certeza que eu tenho lucro suficiente para distribuir. Se qualquer uma das duas opções anteriores for não, volta e corrige as duas declarações, tá bom? Tenham isso em mente para evitarem problemas futuros, porque é um pulo para a gente ter que voltar e recalcular a empresa, isso é um saco de verdade. Tá? Até porque às vezes o cara já utilizou aquele imposto no imposto de renda dele, aí você vê o nível do problema, entendeu? Só vai aumentando. Vou dar uma validada de novo para ver se ele pede mais alguma coisa específica. Eu acredito que tudo que a gente precisa fazer já foi feito. Mas vamos conferir. Beleza. Vamos lá. Ele tem alguns avisos aqui, tipo, saldo inicial é diferente do saldo final da SF, considerando a mesma conta contábil, custo referencial. Por que isso acontece aqui, tá? Vamos lá, vamos falar de algumas advertências aqui. Vou abri elas aqui, que a gente consegue ter uma visão melhor. Eu comento elas individualmente para vocês não terem problema. Eu vou seguir na ordem, tá? A gente vai chegar naquela lá. Ele fala o seguinte: saldo inicial da SF tá com base diferente, considerando blá 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 blá. O que acontece aqui? Acontece que você deveria ter, depois que a gente retificou a SD de 2019, seria bom retificar a SF também, tá bom? Lembrando, isso não, para esse erro aqui específico, tá? Isso não é um problema que vai fazer a gente perder o sono, tá? E provavelmente a Receita nem vai olhar isso aqui, porque é uma advertência boba, entendeu? Quando ela pegar a SCD, ela vai ver que está correto. Porque o foco da SF não é especificamente falar de saldo de ativo e de passivo. Quem fala disso é a ECD. E para você fazer SF, a ECD tem que estar correta. A ECD está correta, a gente vai seguir nossa vida. Então, esses dois erros aqui, no caso das nossas empresas, eu não vejo necessidade de mexer por hora. Mas caso fosse preciso, o passo a passo é corrige a SF do ano anterior para corrigir essa SF aqui, tá bom? Como vocês fizeram na SCD. Mas não é uma coisa que a gente precisa se ater agora, não. Eu falo de coração. Deixa eu voltar lá nas principais, na guia das advertências. Ele fala duas vezes aqui. Somatório do saldo final do ativo está diferente do passivo. E somatório do saldo inicial do ativo está diferente do passivo. Tá vendo? 3 e 3. O que é isso aqui? E eu também já trago esses erros para esses de baixo. O somatório dos saldos finais devedores e o somatório dos saldos iniciais devedores. O que é isso aqui, tá? A SF ela tem como conceito que, como você está falando de lucro presumido e seu imposto trimestral, você deveria, abre aspas, ter encerramentos trimestrais, tá bom?
A gente considera isso um completo absurdo, tá? Por isso que é uma advertência e não é um erro. Porque não tem lógica alguma a gente fazer encerramentos trimestrais, certo? Por isso que ele acusa como advertência e não como erro, tá bom? Tenham isso em mente. Tanto que quando você faz a SF de lucro real, ele não te apresenta essas advertências. Porque, na real, não é um problema, entendeu? Você tem que ter o último mês correto, e é o que ele fala aqui. Tanto que se você olhar os erros, né, esses erros que eu comentei, são sempre múltiplos de 3. Porque ele fala dos 3 primeiros trimestres, entendeu? Se fossem múltiplos de 4, aí sim a gente teria um problema. E, na verdade, nem seria uma advertência, seria um erro. Que é como se ele falasse, olha só, saldo final do seu ativo do último trimestre não bate com o saldo final do seu passivo. Tá errado, entendeu? Então, assim, são advertências. Essas 4 linhas de advertência falam basicamente sobre o mesmo problema. E essa daqui, especialmente, é SF-SED. Eu não trato como uma dificuldade ou um problema. Tá bom? Gabriel, tem alguma objeção sobre? Seguindo nossa vida, ele já traz para gerar o arquivo de entrega. Tá? E mesmo esquema. Gerar. Vai lá na parte da empresa, e tal. Lembrando que aqui não é cópia de segurança, é só o arquivo de entrega. Então, obrigações acessórias, SF. Deixa eu ver se já tem pasta para CJ aqui. 21. Não tem, vamos criar. CJ será peão. Ele já gravou o arquivo. Mesmo esquema, a gente vai assinar uma delas. Isaac, tá escrito Special Account ali. Eu sei, jovem, a vida é assim. Tá? Não vamos fazer outra assinatura e vamos só gerar a cópia de segurança, que é aqui em lugar diferente. Aqui aparece na barra de ferramentas. Tá? Aí você tem que se dar o trabalho de achar a declaração se está gerando cópia de segurança ainda. A vida é dura. Achei ele aqui, ó, ele vai estar como parcialmente assinado, tá? Observa bem os detalhes. Parcialmente assinado. Dou ok. Salvei lá também. E já era. Diferentemente dos casos anteriores, eu não renomeio a cópia de segurança. O programa ele já te dá uma linha, as informações e tal. Conferir se ele já está na pasta. Está aqui. CJ, o arquivo que você gerou. E a cópia de segurança, que é um arquivo SPED. É enviar para o Gabriel e está feito. Tá? Basicamente, esse é SF de lucro presumido. Vocês veem que é uma declaração relativamente tranquila. Tá? Como é de lucro real, a grande maioria já foi feita. Se sobrar, sobra uma, no máximo duas, se eu não me engano. Não parece uma coisa que vai gerar muitos problemas para vocês. Eu estabeleci como prazo o meio do mês de setembro, para a gente não ter que chegar no final do mês e ter que ficar se preocupando com isso, tá? Então, sempre que tiver um tempinho, tiver um pouquinho mais à toa, já vai fazendo as empresas, já vai comunicando ao Gabriel, bota aqui no grupo, ó, fiz tal, que é que o Gabriel, assim que ele tiver um tempo, ele já transmite, já te devolve o recibo, e você salva o recibo na pasta. Que aí, quando a gente chegar no meio do mês, a gente, ao invés de ter que fazer reunião para escolher quem vai fazer o quê, a gente vai fazer a reunião para conferir se tá tudo certo. É muito mais tranquilo. Jael, é isso. Alguma dúvida, jovens? Tudo de boa? A Alexa falou ali, tudo claro, beleza.